Bem-vindo ao podcast Digitaliza, esse espaço aberto para discutir mudança da mentalidade, dos processos, da gestão das empresas e também de tecnologia. Você sabe que está acompanhando aqui todos esses episódios que a gente traz sempre lideranças de mercado para passar informação e conhecimento para você também conseguir se digitalizar e melhorar a tua vida nessa nova revolução que é o uso dessas tecnologias que vai moldar consumo, hábitos, nosso jeito de se relacionar com o trabalho, tudo isso está mudando, como mudou no passado não tão distante, quando a gente teve as grandes indústrias, quando a gente teve o desenvolvimento de toda a teoria de administração, economia que a gente absorve até os dias atuais. E hoje a gente vai conversar com o CEO da Amora, o Aran, que tem muito para contar para a gente sobre novos jeitos, novos modelos de negócios dentro do mercado imobiliário. Então, se você trabalha dentro desse setor, você não pode perder até o final esse podcast, mas você que não é da área também tem que acompanhar, porque você pode ter insights muito legais aqui com a gente. Aran, obrigado aí pela tua Bom, presença aqui obrigado pelo convite. no Digitalize. Aqui o espaço é teu. Eu queria muito entender como que vocês operam e contar um pouquinho como eu conheci vocês, né? Eu até estava procurando alguma solução nova para compra, venda de imóvel. E aí acabei descobrindo vocês, assim, na verdade. E assim, estava totalmente fora do meu radar. E assim, a gente tem contato com muitas empresas, e depois que eu fui entendendo melhor, eu falei, meu, fascinante, muito bom. Mas antes de falar da Mora, conta um pouquinho aí da sua trajetória até entrar nesse ecossistema digital com essa loucura que é ter uma startup, desenvolver novos modelos e crescer. Legal. Claro, obrigado. Cara, foi uma trajetória meio misturada. Foi Tem muita gente que já sabe de cara, né, de pequeno o que quer fazer e aí começa desde cedo. Eu fui o contrário, fui trombando em um monte de coisa, descobrindo o que eu gostava, o que era bom e o que eu não gostava de fazer, até chegar nisso. Então eu sou engenheiro de formação, engenheiro civil, fiz aqui na Poli, e aí fui ver coisas. Trabalhei na área, trabalhei um pouco com gestão de obra. Fui para consultoria estratégica há uns anos, depois fui para o mercado financeiro, fiquei vários anos no mercado financeiro. E aí, mais ou menos uns 6 anos atrás, eu comecei a ir para a área de tecnologia. Então, primeiro trabalhando numa empresa que faz leilão online, e aí eu ajudava fazendo novos negócios, criando novos produtos, novas áreas lá dentro. Depois fiz uma pausa, fui estudar e voltei e entrei numa fintech, que é aqui, que é a Acreditas, que faz também produtos de crédito, financiamento com garantia, para também desenvolver novos produtos de financiamento. E aí acabei aprendendo um pouco mais dessa área, vendo a parte de novos produtos, de criação, aprendendo mais da área de tecnologia também. Então eu era um cara que tinha mais esse background de financeiro barra administração, barra engenharia, apesar de sempre ter ficado meio que à margem, sempre gostei desse mercado. E aí, mais ou menos um pouco menos de 3 anos atrás, um amigo meu que trabalhou comigo no mercado financeiro, a gente fazia fusões e aquisições, e a gente ficou bem amigo na época. A gente sempre gostava de inovação, falava de novos modelos de negócio, e chegou uma hora que a gente falou, pô, acho que tá na hora de começar a fazer alguma coisa. Aí foi um processo também no início meio bagunçado de descoberta, de ver o que a gente queria fazer. Logo que a gente saiu, ele saiu do trabalho, eu saí do meu. E aí um monte de gente veio, sei lá, começam a aparecer ideias, né? Veio o pessoal, pô, vocês não querem fazer isso? Ou a gente tem essa ideia e tal. Exploramos algumas coisas. E uma coisa que a gente percebia é que a gente sempre voltava para o mercado imobiliário. Ele também é engenheiro civil de formação. Também atuou, até acho que mais do que eu, fora da área. Só que sempre gostou também. E aí, tanto eu talvez mais ainda o Rafa, que é meu sócio, tivemos dificuldades na hora de encontrar a nossa casa. Alugando, comprando. Rafa, eu brinco que ele é um nômade, mudou, sei lá, 7, 8 vezes. E aí, a gente sempre voltava para isso e falava, cara, então vamos ver se tem coisa aí.
um mercado gigante, é um mercado que, na sua maioria, ainda é uma experiência ruim para as pessoas. E a gente acha que dava para fazer melhor. Aí tentamos transformar o que que é esse dá para fazer melhor em número, né? Em realidade, coisa de engenheiro. Então começamos a falar com um monte de gente. A gente aproveitou pro bem e pro mal. Isso foi. A gente saiu em fim de 19. E aí, pô, beleza, vamos começar a explorar, tranquilo aí. Pandemia, ninguém esperava esse negócio, todo mundo trancado em casa. A gente aproveitou para começar a falar com muita gente. Pelo menos todo mundo estava em casa, tinha tempo livre. E aí começamos a fazer muita pesquisa, muita entrevista, falando com centenas de pessoas. Principalmente com cliente final, pessoas que tinham esse problema de lugar para morar e tal, mas imobiliária, financeira, investidor, executivo, incorporador, todo mundo que é, assim, todas as partes do mercado imobiliário. E aí tinha alguns problemas que apareciam recorrentemente, que a gente via. E vários deles, então, principalmente na transação da compra, e aí tem problemas recorrentes, que são, pô, encontrar o imóvel, saber o que funciona, saber fazer esse processo, que não é super difícil, mas é raro das pessoas fazerem, né? De comprar um imóvel, de buscar, então todo mundo parece que está fazendo isso pela primeira vez. E, principalmente, a gente viu que tinha um grupo grande de pessoas, que a gente brinca que fica perdido no meio do caminho entre o aluguel e a compra. E aí, o que é esse grupo? Quem são essas pessoas? Cara, são pessoas que já querem mais do que um aluguel consegue oferecer para elas, mas ou não conseguem, ou não estão prontas, ou não querem comprar ainda. Então, o que isso quer dizer na prática? Pô, aluguel funciona muito bem para algumas pessoas. Então, a gente sempre brinca, o estereótipo do inquilino perfeito é o cara que mora de faculdade, república. É o estudante, o cara saiu da cidade dele, não tem dinheiro, não quer estabilidade, vai mudar no ano que vem de novo, não tá buscando customização, o cara mal dorme em casa, assim. Então, esse é o inquilino perfeito. Esse cara não tem a menor intenção de comprar. E aí, você tem o outro extremo, que é o comprador perfeito, que é a pessoa que já tem seus 40, 50 anos, já tem um patrimônio formado, já tem certeza do que quer na vida, onde quer morar, qual é o perfil de imóvel, faz uma questão gigantesca de reformar, de customizar, deixar com a cara dele e tal. E esse cara é o comprador perfeito. Só que uma coisa que acho que é diferente de como a gente enxerga para como o mercado enxerga, é que o mercado enxerga como se existissem dois grupos, tem duas portas. Tem as pessoas que alugam e tem as pessoas que compram. Acabou. E a gente enxerga isso mais como um degradê, como um contínuo. Então você tem, como eu brinquei, o inquilino perfeito, você tem o comprador perfeito, mas tem muita gente ali no meio. Tem aquele inquilino que é quase comprador, tem o comprador que é quase inquilino e tem o cara bem ali no meio. E aí, acho que a grande coisa que a gente enxerga diferente é o mercado vai se sofisticar para atender melhor todos esses diferentes tons que não são só o preto e branco. Então, as pessoas que precisam, por exemplo, e já tem muita solução aparecendo. Quando você fala do multifamily properties, por exemplo, que é para pessoa que quer alugar, mas quer um aluguel, às vezes, mais flexível do que o aluguel normal. O cara quer ter 1, 2, 3 meses. Ou a compra, às vezes vão ter opções de compra mais flexíveis. E aí a gente entra para atender parte desse pessoal. Então foi muito um processo de dores que a gente sofreu e a gente começou a reconhecer em outras pessoas. E aí a gente falou, pô, tem coisa aí. Essa foi a primeira coisa. Tem um problema gigante aí, tem um buraco aí. E aí a segunda foi, acho que eu consigo ajudar e acho que a gente consegue criar uma coisa que não tem muita gente que conseguiria fazer. Porque é uma interseção aí entre mercado imobiliário, mercado financeiro. Então a nossa solução, por exemplo, o que é o produto que a gente oferece, ou o serviço? É um aluguel com opção de compra, que funciona como... e aí você conta um pouco de como você passou por isso, como você chegou na gente, mas... que basicamente o nosso cliente escolhe o imóvel que ele quer morar, a gente compra esse imóvel e aluga para ele. Então, sei lá, Lucas quer um imóvel, ele chega pra gente e fala, queria morar nesse apartamento. A gente fala, beleza. Aí a gente vai lá, analisa o imóvel junto com ele, vê se esse imóvel tá certo. O que quer dizer certo? A gente olha um monte de coisa. A gente olha preço, a gente olha toda a situação jurídica, a gente olha a estrutura física do imóvel, etc. Ele
estando bom e o cliente também tendo condições de pagar, então é uma análise de crédito que a gente acaba fazendo, a gente compra esse imóvel e aluga para o nosso cliente, que é um morador. A gente fala, ele não é nem um inquilino, nem um comprador. Ele é um morador, ele que vai escolher o que ele quer ser no futuro. E aí essa pessoa fica com a gente por até 3 anos, com o direito de comprar o imóvel a qualquer momento durante esses 3 anos. Então, na verdade, essa pessoa tem a possibilidade de comprar, ela tem uma série de vantagens. As principais vantagens são, ela consegue comprar com pouco capital, ela consegue começar a comprar o imóvel com pouco capital, porque hoje em dia você vai financiar, você precisa de 20% para dar entrada do financiamento, mais dinheiro dos tributos, que você pode ou não conseguir financiar, mais se você quer fazer uma reforma, ou você quer ter uma reserva de segurança. É super comum, cliente que chega pra gente e fala, ó, eu não me sinto seguro de comprar se eu não tiver uns 30%, 35% do valor do imóvel em liquidez, para pagar a entrada, a reforma e ainda ficar seguro. E com a gente, a pessoa pode dar 5% de entrada, já garante essa compra, né? Ela começa a comprar o imóvel, e ela tem ainda a segurança que se algo der errado, e algo der errado não precisa ser necessariamente financeiramente, mas pode ser algo der errado deu certo, né? Recebeu uma oferta de emprego em outra cidade e não quer mais aquele imóvel. Ela pode simplesmente mudar de ideia e ir embora. Então, a pessoa coloca pouco dinheiro, tem essa flexibilidade. E uma coisa que a gente percebeu muito, isso foi os primeiros 2 foram desenhados para ser assim. O terceiro a gente descobriu que era importante para os clientes, que era a questão da ajuda na compra. Que isso foi uma coisa que apareceu muito, que é as pessoas se sentem muito solitárias no mercado imobiliário. Todo mundo se sente muito desassistido, porque eles sentem que ou as pessoas não estão do lado deles, ou estão abertamente contra eles. E contra, por exemplo, a gente brinca, não é uma questão bélica, mas, por exemplo, um vendedor está do outro lado da mesa. Ele quer vender pelo maior preço possível. E o nosso cliente, não. Ele quer comprar o melhor imóvel possível pelo melhor preço possível. Ele pode dar a sorte de pegar um corretor bom, e tem vários que vão conseguir ajudar ele a analisar, a encontrar, mas às vezes ele pode dar o azar de não encontrar essa boa pessoa, ou ter um corretor que às vezes está alinhado com o vendedor. Então eles ficam muito inseguros. E às vezes nem é isso, às vezes tem a imobiliária que está fazendo aquele bom trabalho, mas o cliente fica inseguro e fala, mas será que esse cara está pensando em mim? Será que ele não está pensando no vendedor? Porque aqui é raro de ter aquela figura de 2 corretores, né? Um do comprador e um do vendedor. Então, quando às vezes tem a pessoa fica meio insegura, fala, pô, mas para quem esse cara trabalha? E às vezes ele realmente está buscando o melhor interesse, mas a gente viu que isso era um problema. E com a gente é inequívoco, a gente tá do lado da pessoa do comprador, do futuro comprador. Porque a gente é, de certa maneira, até sócio dele, né? Como que funciona? O nosso cliente escolhe o imóvel, coloca o dinheiro, 5%, a gente dá os 95%. Então, assim, eu vou ter certeza que aquele imóvel está num bom preço, que é um bom imóvel, que não tem nenhum risco jurídico. Mesmo porque se eu errar, sou eu que vou pagar por esse erro. Meu cliente só não vai exercer a opção dele e vai embora. Então, a gente criou esse alinhamento, e isso acho que é uma coisa legal. A gente criou um alinhamento muito grande entre a gente e os nossos clientes, que dá uma segurança enorme. Então, a gente tem cliente que, por exemplo, já está mais ou menos pensando em comprar, já teria a condição de financiar, e ele prefere fazer com a gente, porque ele fala, eu fico mais seguro. Eu coloco menos dinheiro, ou às vezes, tem cliente que quase deu a entrada que seria necessária para um financiamento, tá? Só que fala, mas eu tenho certeza com vocês que eu estou fazendo uma boa compra, que se algo der errado, eu só não vou exercer a opção, eu ainda tenho esse direito de fazer um test drive, precisamos achar uma palavra melhor para isso, mas esse teste da moradia, e tem, enfim, ainda tem mais uns detalhes que, como a gente faz isso diariamente, então assim, só para você ter uma ideia, uma pessoa brasileiro médio compra 2 imóveis na vida. Então todo mundo ou está comprando pela primeira vez, ou é como se estivesse comprando pela primeira vez, porque a última vez que comprou faz 10, 15 anos. Eu não, eu compro todo dia. Então, a gente faz todo esse processo muito melhor do que qualquer pessoa física faria. A nossa precificação, a gente trabalha com muito dado, com muito software. Então, assim, a gente tem a capacidade de precificar muito melhor do que qualquer pessoa física faria. A análise jurídica eu faço por uma fração do preço que uma pessoa física faria e eu faço muito melhor. Eu olho provavelmente 4, 5 vezes mais dados e documentos do que qualquer pessoa faria analisando. Idem na inspeção do imóvel. Então, assim,
a gente tem muita segurança do que a gente está comprando e o meu cliente ganha isso de tabela. Então, enfim, de um jeito longo, a gente criou esse negócio porque a gente achava que dava para melhorar a experiência das pessoas na compra. Não, Aran, eu achei fenomenal. Por isso que realmente, rapidamente, eu tentei me conectar com vocês, tentar saber um pouquinho mais. Porque realmente, assim, para quem está procurando um imóvel, e até acho que é uma questão até de outras áreas da vida, né? Até quando você vai casar com alguém, pô, você tem aquela fase de conhecer, do É isso aí. namoro, tal, tal, tal. Para outras tantas coisas funcionaria tão bem se você experimentasse antes, né? Você vai numa loja comprar uma roupa, você também experimenta, será que é aquilo mesmo ou não? E para comprar imóvel, nunca houve uma possibilidade fácil para o consumidor, para o cliente ali, de ter essa fase, né? E a solução de vocês permite essa fase, né? Isso aí. E além de permitir essa fase do cara entrar na casa, experimentar, viver e tal, e até é algo ba- acontece muito, assim, aconteceu comigo em vários momentos. Você entrou na casa, você acaba acostumando com a casa, você acaba criando um laço com a Sim. casa, tal, né? Na maioria dos casos, obviamente. Hoje em dia tem muito nômade por aí que vai vivendo de casa em casa, mas no geral é isso, porque você vai criando laços ali no entorno, no bairro. Então, quem tem essa a opção de, ao invés de dar uma entrada tão alta, talvez ah, com um banco tradicional, e aí, enfim, tem essa questão do corretor, meu, a solução de vocês, para mim, eu acho que assim, é fenomenal. Assim, eu acho que é muito boa. Só que eu só queria entender basicamente qual é a complexidade por trás de tudo isso. Porque eu fico imaginando aqui, né? O quanto que você precisa ter de análise jurídica, de risco, porque se a pessoa não quiser ficar com o imóvel, você vai ter que ficar com o imóvel, então você tem um mercado secundário ali para Sim. você, de você desaguar aqueles imóveis. Mas para o cliente, sem sombra de dúvida, assim, é sensacional. Mas me explica exatamente o que está por trás de tudo isso, assim. Qual tá um tamanho de time? Como que isso é feito? Ainda mais no Brasil, que a gente sabe que tem uma série de processos que ainda eles são bastante analógicos, é Sim. com papel para você fazer registro e tal. Então, assim, quais foram os times assim que você montou assim prioritariamente para dar vazão a essas análises para saber, ó, pô, é uma boa oportunidade, o cliente vem, não vem. E como é que vocês também começaram a ofertar, a comprar essas casas? Foi por meio de algum FDIC, algum fundo? Como que foi essa estrutura inicial? Tá bom. Legal. Boas perguntas. Eh, Primeira coisa é como que faz, é complexo. Como é que roda a cozinha do negócio? Eh, Acho que falando do time, você consegue ter uma ideia. Então a gente está hoje com 19 pessoas e mais de um terço disso, então 7 pessoas são do time de tecnologia. E aí a resposta é como que dá para fazer isso? Primeiro, com muito foco, acho que isso é uma coisa que a gente toma bastante cuidado. Então a gente faz algumas tarefas muito bem e a gente tenta fazer só elas. Então a gente acaba saindo um pouco, principalmente tem vários casos diferentes. Cada caso é um caso de cliente. Então, situações mais complexas, as pessoas querem fazer coisas diferentes. Mas a gente tenta ser muito disciplinado de fazer o que a gente atende bem e depois trabalhar com parceiros para complementar o que a gente não faz bem. Então, vou te explicar um pouco o que é cada um, por exemplo. A segunda coisa é com tecnologia. Então, uma coisa que a gente tinha claro desde o início e até uma coisa que falam bastante pra gente: "Ah, mas vocês não são necessariamente uma empresa de tecnologia", no sentido que eu não tô vendendo um software, de fato não tô, dá pra fazer o que eu faço na mão. Só que não fecha a conta. Esse é o Uhum. ponto. Eu preciso ter tecnologia, porque para fazer o que eu faço, na escala que eu faço e com a qualidade que eu faço, é impossível fazer isso sem tecnologia. Então, por exemplo, eu brinco um paralelo disso,
para quem conhece um pouco de investimento imobiliário, tem vários setores que estão muito profissionalizados. Então, quando você fala de mercado de laje corporativa, de shopping, de, sei lá, galpão, né? Você entende de logística, tem muito dono que é fundo, que é empresa. E funciona. Por que funciona? Porque você vai comprar um galpão, um centro logístico de 200 milhões de reais, você pode botar um time de 6, 7 pessoas super sofisticadas analisando aquele negócio por 6 meses. Você vai botar advogados bem formados, você vai botar banqueiro, engenheiro, escambau, levar 6 meses para fazer essa transação e vai fechar a conta. Porque você está comprando um ativo de 200 milhões de reais. Então, qualquer errinho na vírgula daquilo é um prejuízo ou um lucro gigantesco. O meu ticket médio não é nem 1% disso. O nosso ticket médio é de menos de R$1 milhão. Então, não dá, não fecha a conta. Eu não posso ter esse mesmo time de um monte de gente analisando por tudo isso. Eu preciso fazer um processo mais massificado, mas sem perder essa qualidade. Fazendo isso, tendo o mesmo nível de certeza de que não tem nenhum risco nessa transação, que o imóvel é bom, que o preço está certo. E para isso a gente usa a tecnologia, porque senão eu ia ter que cobrar 5 vezes mais do que eu cobro do meu cliente hoje. E aí, enfim, não ia ter cliente. Então, esse é o ponto de como é que funciona. Aí a gente trabalha com, primeira coisa, muito dado. Aí tem essa curiosidade, né? Eu, o Rafael, igual eu comentei, que é meu sócio, que começou junto, somos engenheiros civis. Depois tem o Felipe, que é um CTO, nosso terceiro sócio, que também é engenheiro, mais ou menos. Ele começou em engenharia, depois acabou indo para outro curso, mas todos temos muitas cabeças de trabalhar com muito dado, muita informação, para não ficar chutando coisa, para não ficar tomando risco desnecessário. Então, essa é a primeira coisa. Aí, do foco, é uma questão do seguinte: quando você entra no mercado, ainda mais no início, você tem meio que essa vontade de abraçar o mundo, né? Você quer resolver todos os problemas, a cadeia toda e não sei o quê, e não dá para fazer. Então, por exemplo, buscar imóvel é uma dor gigantesca. E aí a gente, direto vem cliente pra gente, como é que funciona o nosso processo? Por filosofia também. O meu cliente escolhe o imóvel que ele quer morar, ele pode buscar qualquer imóvel que ele quiser, traz pra gente, a gente analisa e compra ou não. A gente pode rejeitar o imóvel e é comum da gente rejeitar. Mas eu não busco imóvel, porque a minha filosofia é: eu não quero levar para o meu cliente e falar, olha, tá aqui um cardápio, escolha o imóvel para você testar e você morar. Eu quero que ele se sinta o dono de fato desse imóvel. Então, ele busca o que ele quiser de qualquer imobiliária, qualquer incorporadora, e aí eu analiso, digo sim ou não, compro e ajudo ele nesse processo. Então, eu faço a análise do imóvel, a negociação e a compra, mas eu não faço a busca. Só que direto bate cliente na nossa porta falando, pô, adorei o modelo, quero fazer com vocês, mas não tenho imóvel escolhido. O que eu faço? E aí eu falo para ele, olha, você tem 2, 3 opções. Ou você busca por conta própria, você está livre para fazer isso, ou eu te direciono para algum dos meus parceiros, que são imobiliárias, ou eventualmente, sei lá, imóveis prontos, coisa assim. E aí isso é ligado com essa ideia de eu quero fazer o que eu sou bom. Eu não sou bom em busca de imóvel, eu não sou bom em ficar atendendo cliente. A imobiliária é boa nisso. Então, para que eu vou ser mais um cara concorrendo com esse pessoal se eu posso trabalhar junto com eles? Então, eu trabalho junto com uma série de imobiliárias, algumas das principais de São Paulo, esperamos que em breve todas as principais de São Paulo, para mandar clientes para elas, e aí elas ajudam esse cliente a encontrar o imóvel e eu faço a compra. Então, para a imobiliária é ótimo, ela vende mais, e para mim é ótimo porque eu tenho um cara muito bom me ajudando a fazer esse trabalho que eu não sei fazer e não quero fazer, honestamente. E o contrário também vale muito. Todo dia bate cliente na porta de imobiliária que ela perdeu essa venda, sem saber, porque esse cliente não tinha dinheiro para entrada, ou tentou um financiamento e não foi suficiente para quanto ele precisava, ou tá meio em dúvida. E aí isso é engraçado, que a gente vai falar com as imobiliárias, tem esse processo de catequização, né? E a gente fala, cara, você tá perdendo venda, eu posso te ajudar, você pode ter mais clientes. Eles falam, não, eu não tenho esse cliente. Meu cliente ou quer alugar ou quer comprar. Eu falo, tenho certeza que tem, porque o seu cliente bateu na minha porta depois e pediu para eu comprar um imóvel, você perdeu, porque eu busquei com outra. E aí a gente começa a mostrar, olha, o que são os sinais, como é que se comporta essa pessoa, e elas acabam identificando que tem. Tem sim aquele cliente e ela estava perdendo. Então hoje a gente, por exemplo, ajuda várias imobiliárias a vender mais, já compramos vários imóveis.
Eh, então, isso é uma das coisas, né, dessa questão de foco. Idem para o resto, para outra ponta. O meu cliente, quando termina esse programa, de até 3 anos, ou antes, tá? Ele não precisa esperar os 3, ele pode comprar a qualquer momento. Ele vai comprar esse imóvel de mim, pode ser com recursos próprios, mas tipicamente vai ser através de um financiamento imobiliário. Então tem muito essa coisa, o pessoal fala: "Ah, mas você vai concorrer, você briga com o financiamento imobiliário", e não, eu sou tipo o melhor amigo do banco. Porque eu pego esse cliente que ou não queria ou não conseguia ainda tomar um financiamento, e a gente faz um treinamento. O Rafa brinca que a gente é o cursinho do cara que ainda não passou no vestibular ali do financiamento. Então o cliente fica comigo por até 3 anos, pagando uma mensalidade que tipicamente é um pouco menor do que a de um financiamento, mas próxima. Já vê se gosta do imóvel, vai juntando dinheiro nesse período, e aí depois compra com o financiamento. E para o banco, esse é o melhor cliente do mundo, porque é um cliente que já tem histórico de crédito, já estava morando naquele imóvel, a documentação do imóvel está perfeita. Eu entrego a ficha para o cara, assim, não precisa fazer nada, é praticamente apertar o botão, assim. Então, acho que isso é uma das coisas importantes, que é saber o que a gente faz bem e tentar fazer só aquilo. A gente não consegue, a gente sempre dá uma extrapolada às vezes, porque, sei lá, o cliente insiste, a imobiliária não tá achando, o cliente está ansioso, a gente acaba fazendo uma busca, a gente mesmo manda umas opções às vezes para o cliente, mas a gente tenta se disciplinar para ficar no nosso quadrado. Que ótimo. Então é uma visão muito de colaboração ao invés de competição, e a gente fala muito disso aqui, que de fato esse é o melhor caminho. Quando você começa a se conectar mais rapidamente com outros atores, você cresce mais rápido, né? Sim, Mas e a parte do recurso, assim? Vocês começaram com perfeito. algum recurso para comprar esses imóveis, ou como que está lastreado essa parte dos recursos? Ou o fluxo inicial do dinheiro foi primeiro captado, os clientes queriam comprar? Como é que foi? Tá, legal. Eu vou voltar para o mesmo tema que é da colaboração. Então, o que a gente faz? No final das contas, a gente, de certo modo, também é um intermediário. Tem 2 problemas que a gente via desde o início, na verdade, que a gente queria resolver, e que são o mesmo problema no final das contas, tá? Que são ligados. Que é o problema da pessoa que quer morar e não tem dinheiro, e o problema da pessoa que tem dinheiro, gosta do mercado imobiliário, mas não tem muito onde investir ou é difícil para ele. Um problema resolve o outro. Então, a gente é uma empresa nova, a gente começou no ano passado. E aí, numa primeira fase, o que a gente fazia era meio que ligar investidores individuais com pessoas que queriam um teto. E aí, basicamente, era chegar e falar: "Cara, brasileiro adora comprar imóvel, tá? Seja para morar ou seja para investir". E aí tinha um monte de gente que a gente falava, e a pessoa fala assim: "Cara, quero comprar um apartamento para alugar. Vocês têm um bom para me oferecer?" E a gente falou: "Tem uma coisa melhor do que isso, porque eu já te consigo não só o imóvel, já com o inquilino morando nele, esse inquilino provavelmente quer comprar o imóvel de você, e eu ainda faço todo esse serviço. Eu faço toda a curadoria, eu tomo cuidado, não sei o quê", então o pessoal gostava. E aí a gente começou fazendo essa ligação de investidores individuais com clientes. E aí, seja porque eles compravam direto o imóvel, seja através do nosso veículo de investimento. Agora, a gente está partindo para uma segunda fase, que a gente vai começar a fazer isso, como a gente já está fazendo isso numa escala maior, e a gente vai voltar para esse tema do meio do peer-to-peer. Mas, por enquanto, a gente está pausando isso um pouco, e a gente está fazendo isso através de uma empresa patrimonial que a gente tem, um veículo de investimentos, que vai ser alavancado com dívida. Então, a gente vai emitir um CRI em breve. Aí são investidores profissionais, mesma lógica, quero investir no mercado imobiliário, quero ter um bom retorno, e esse produto é ótimo, porque ele dá um retorno bom e é super seguro. Então, a gente vai fazer essa compra, está fazendo já, na verdade, agora com recursos próprios e com essa alavancagem de dívida estruturada para isso. Então, a gente fez um segundo round, a gente fez esse primeiro round, que foi no início do ano passado, que era uma coisa super ainda incipiente, né? Foi um grupo só com pessoa física, todo mundo, gente muito boa do mercado imobiliário, financeiro, tecnologia, que queria apostar na ideia, apostar na gente também, infelizmente. E a gente criou o produto, tirou ele do chão. Deu certo até melhor e mais rápido do que a gente esperava, tá? A gente tinha uma certa meta de volume que a gente queria atingir, número de clientes, em um ano, e em menos de 6 meses a gente já viu que estava quase lá.
E aí a gente falou, então vamos embora, vamos acelerar. Aí a gente fez um segundo round, que foi agora anunciado no início desse ano, de 3,2 de dólar, 3,2 milhões de dólares. E aí, com isso, a gente está usando recursos principalmente para crescer, de novo, time, tecnologia e estrutura, mas também parte disso é usado para compra dos imóveis. E aí a parte alavancada com essa dívida. Então, é sempre a mesma ideia de todas as peças para essa solução já estão aí, já estavam nesse mercado, mas a gente acha que a solução passa por reorganizar elas de um jeito melhor. Então, para a parte do investimento é muito isso. Hoje a gente vai ter esse CRI, no futuro a gente entende que faz sentido ter um nosso próprio fundo também, quando tiver maior a carteira. Mas, na prática, a ideia é, deixa eu resolver um problema com o outro. Tá cheio de gente por aí, 90 e tantos por cento do mercado tá na mão de pessoa física, mercado de residencial. Cara, essas pessoas já estão aí, já gostam de investir em imóvel, gostam de comprar, por que não fazer isso melhor? Pô, você tem vários clientes ocultos, né, que dá para conectar. Isso é oportunidade para muita gente, né? Seja do lado do investidor, do cliente, tem uma cadeia aí de fornecedores que também está passando por uma reconfiguração, porque a gente viu muitos segmentos terem essa reestruturação por meio da tecnologia, né? Então, primeiro, bar e restaurante, aí se a gente parar para pensar, as pessoas não pediam salada em casa, pedia só pizza e esfirra, teve toda uma Hambúrguer. reestruturação, hambúrguer. Não passava na cabeça da pessoa assim, pô, eu tô com sushi, eu vou colocar numa uma mochila e vou entregar. Nem passava pela cabeça, falava, ah, não, o negócio vai ficar ruim e tal. E a cadeia foi se reestruturando também, né? Varejo está acontecendo isso também. Então, uma Sim, empresa, total. por exemplo, do Pará, está concorrendo de fato com uma empresa de São Paulo. Se as duas estão entregando o Brasil inteiro o mesmo produto, está concorrendo. Você acaba tendo um rompimento ali da barreira física, né? Mas hoje, quais são esses desafios para vocês para buscar esse cliente? Como é que vocês estão buscando justamente nesse momento que vocês estão capitalizados? Eu mesmo fui espontaneamente a vocês porque eu descobri, porque realmente eu fui a fundo Sim. aí na pesquisa para saber se tinha alguma outra solução que eu não conhecia para adquirir o imóvel, e aí acabei conhecendo vocês. Como é que vocês estão encontrando esses bons clientes? É, duas principais maneiras. Primeiro é um trabalho de educação. Então, o que a gente quer tentar explicar para as pessoas é que não tem só duas opções. Não tem só o alugar ou comprar. Tem um terceiro caminho que também pode funcionar muito bem. Isso, inclusive, é engraçado, porque uma coisa que a gente tenta explicar, tem muito essa ideia, igual você falou, as pessoas querem comprar ou não querem comprar. E aí tem muito isso, inclusive vem de notícia, né? Uma vez por ano sai essa notícia assim, pô, o que é melhor, alugar ou comprar? E a gente enxerga que tem um grauzinho a mais aí, que é o que é melhor para quem e quando. Então, assim, existe uma solução que é melhor, só que não é a mesma para todo mundo e não é a mesma para todo mundo o tempo todo. Então, para uma certa pessoa em um certo momento, alugar é a melhor solução de longe. Para essa mesma pessoa em outro momento, pode ser alugar com opção de compra, ou pode ser a compra. Então, tem esse primeiro trabalho de, vamos dizer, informar e educar as pessoas de o que é melhor para elas em cada momento e saber que, ó, tem mais caminhos do que simplesmente o aluguel do jeito que ele existe. O aluguel do jeito que ele existe é normalmente através de uma pessoa física, através de proprietário, pessoa física, de longa duração, que a pessoa tem pouquíssimos direitos, né? Ela não pode, fazer uma reforma, dor de cabeça. Sempre um exemplo para mim que é clássico é o ar-condicionado. O pessoal vai lá, quer colocar um ar-condicionado e aí briga com o proprietário, porque o cara não deixa, aí fica uma discussão de quem vai pagar esse negócio. E, cara, é uma bobagem, assim, mas que causa uma dor de cabeça gigantesca. Ou às vezes a pessoa pensa no comprar, então o primeiro trabalho é esse. É essa educação. E isso a gente faz muito com comunicação direta, a gente tenta participar também de conversas, seja com mídia, seja com outros players que já estão atuando no mercado imobiliário, para trazer essa opção para a mesa. O segundo é através de parcerias
como eu falei, então seja com imobiliárias, seja com incorporadoras, seja com outros players quaisquer do mercado imobiliário que já têm contato com o cliente final. Porque essas são pessoas que já estão encontrando clientes que já têm esses problemas e podem resolver. Então, por exemplo, a gente trabalha muito com imobiliária, porque a imobiliária chega para o cliente que bateu na trave dela. Então, vou dar um exemplo que foram nossas primeiras clientes, inclusive. Foi uma história super legal. A gente tem 2 clientes, elas moravam num certo prédio de aluguel, e aí apareceu uma unidade à venda nesse prédio que elas já adoravam, já conheciam super bem e tal. Então nem foi um caso de teste, né? Elas já estavam. E elas tinham certeza que queriam comprar. Bateram na porta de uma imobiliária, a imobiliária foi, sei lá, otimista, falou: não, acho que vocês conseguem um financiamento com 90% de entrada, com 90% de alavancagem, né? 10% de entrada. Criaram planos, criaram expectativas, tudo, foram lá, não sei o quê. O banco falou: parabéns, vocês são ótimas clientes, adoraria financiar vocês, mas com 20% de entrada, que é o normal. E, cara, foi uma tragédia, porque já é um prédio que, assim, é difícil de aparecer unidade lá. Apareceu uma unidade, estava com preço adequado, e elas estavam na hora, já tinham um plano, já tinham se imaginado lá. Aí, por uma sorte barra felicidade, essa imobiliária é uma que a gente tinha falado pouco tempo antes, lembrou da gente, falou: não, peraí, tem essa empresa nova, a Amora, que acho que pode funcionar para vocês. Elas confiaram na gente, então realmente confiaram, porque eram literalmente as primeiras clientes. E aí a gente foi lá e muito rápido conseguiu negociar a compra desse imóvel, comprou, elas deram uma entrada de 10%, que nem foi a entrada mínima, que é de 5%. O nosso cliente pode dar uma entrada maior se quiser reduzir a mensalidade, por exemplo. E compraram, estão comprando esse apartamento. Hoje elas continuam sendo nossas clientes, continuam sendo formalmente inquilinas, mas elas têm o direito de comprar a qualquer momento. E elas até brincam com a gente, falam: esse apartamento não é de vocês, é nosso. Vocês só estão segurando ele pra gente. Então, tem esse caminho de, através de outras pessoas que já estão em contato com os clientes, espalhar aí a mensagem de que dá para fazer isso. E tem cliente que, igual você, procura a gente tem casos de gente que procura no Google, assim, como eu faço para comprar um imóvel sem o dinheiro da entrada? Ou como eu faço para ter uma compra flexível? Ou como eu faço para... Existe aluguel com opção de compra? Tem gente que literalmente procura isso e vem parar na gente. Então, que isso pra gente é uma das coisas mais engraçadas, que demonstra que existe esse mercado. Isso era uma das primeiras dúvidas, né? Existe esse problema de verdade? Não é uma coisa que a gente está inventando? E não, porque assim, é super comum do cliente chegar pra gente e falar: onde vocês estavam? Finalmente vocês apareceram, né? Porque eu precisava dessa solução. Até, acho que uma das coisas que mais mostra isso, a gente brinca, eu levo, sei lá, uns 15, 20 minutos para explicar a nossa solução para um parceiro. Então, quando eu vou numa incorporadora, eu vou numa imobiliária, eu vou, sei lá, em algum originador de crédito, por exemplo, a gente leva 15, 20 minutos para explicar o que eu faço, como funciona, não sei o quê. Para um cliente, eu levo 1 minuto, 2. Porque ele entende, porque ele tem aquele problema. Ele chega e fala: tá bom, entendi. É isso que vocês fazem. Pô, é isso, Aran. E eu vou te falar, cara, nem passou pela minha cabeça, quando eu procurei vocês, de que, existe um modelo intermediário aqui. Não, foi basicamente um pensamento que foi parecido com essa das primeiras clientes, que é assim: quero garantir aquele imóvel, entendeu? Porque vai vender rápido, ou porque eu gostei muito, eu quero garantir. Tá. Agora, dentre todos os produtos financeiros que existem, como é que eu consigo garantir isso da maneira menos onerosa possível, ainda testando? Pronto. É aí. É como se fosse o produto concorrer com o produto do banco de financiamento, só que assim, com uma condição muito melhor, porque realmente você tem um valor de entrada menor, você já começa a utilizar. Então, assim, eu tendo a achar realmente aí, o Data Vitor aqui não serve para nada também, mas eu tento achar que realmente assim, é um mercado gigante, porque é de fato um produto para a pessoa adquirir imóvel, mas com menos onerosidade possível, e ainda com a possibilidade ali dele já
sair utilizando o imóvel. Isso aí. Tem que ver só o econômicos do negócio, né? Assim, se isso realmente, assim, essas parcelas, elas vão encaixar, né, no orçamento e tal, mas se elas já são próximas de um financiamento bancário, matou, para mim, a morte do financiamento bancário do jeito que existe hoje. Porque não é possível É, você ter uma também. condição que aproxima a parcela do financiamento, por que que o cara iria para o financiamento direto? Putz, tem algumas coisas. Primeira tem a questão do preço mesmo que você falou. Então, o que que acontece? A nossa parcela é um pouco menor, geralmente, do que a de um financiamento, mas o nosso custo total é um pouco maior do que um financiamento. E hoje dificilmente tem como ser diferente, tá? O banco tem um dinheiro de poupança, que é um dinheiro super barato para ele, que é usado para financiar imobiliário, para financiamento imobiliário. Então, de fato, a dívida mais barata que você consegue, qualquer pessoa física consegue hoje, é o dinheiro para compra pra um financiamento imobiliário. Isso vai levar tempo para ser diferente, tá? Então, a gente não está necessariamente concorrendo com isso. Segunda questão é prazo. Hoje, a minha operação é de até 3 anos. A gente até pretende esticar isso um pouco, mas dificilmente eu vou chegar nos 30, 40 anos, que um financiamento imobiliário é. Então, a minha operação talvez chegue de 3 a 5 anos. E nem é muito a ideia. É assim, eu não quero substituir o financiamento imobiliário, porque o que eu entendo é, ele funciona bem para muita gente. Eu tenho um financiamento imobiliário, eu comprei meu apartamento financiado. Uhum. Eu também. Então, assim, a gente não quer substituir. O que a gente enxerga tem muita gente que hoje poderia comprar um imóvel e não compra porque o financiamento imobiliário, do jeito que funciona hoje, não atende essa pessoa. Ou porque está pedindo uma entrada muito grande, ou porque é muito inflexível, Uhum. ou porque, sei lá, não tem o nível de auxílio, na verdade, que essa pessoa precisa. Um financiamento imobiliário cara, se vira, tá aqui, compra teu imóvel, beleza. A gente não, a gente é quase um sócio, né? A gente oferece essa parceria de tô comprando junto, vou pegar na sua mão, vou te ajudar. Tem outro cliente que a gente fechou, também logo no início do ano passado, e aí teve uma coisa muito engraçada que ele falou, ajudou a gente a começar a perceber esse negócio da ajuda. Ele falou, cara, eu nem olhei a papelada. Honestamente, ele olhou o nosso contrato, o contrato que ele assina com a gente, mas documentação do imóvel, matrícula, ele falou, nem olhei. Vocês devem estar fazendo certo, porque se eu tô colocando 5%, vocês estão colocando 95%. Você está colocando 20 vezes mais dinheiro que eu nisso, eu tenho certeza que você não vai fazer isso sem olhar com cuidado. E realmente, ele tá certo, a gente faz com um cuidado enorme. Então, de novo, tem a pessoa que não é. Tem muita gente que não é nosso cliente. Pessoa que tem certeza que não quer comprar. Brincando aqui do inquilino Aham. perfeito, estudante Aham. universitário. Cara, não tem intenção de comprar, não funciona pra ele não liga pra isso, ele não quer estabilidade, ele não quer testar um imóvel, ele tem quase certeza absoluta que ele vai sair daquele imóvel que ele tá morando daqui 1, 2 anos. Ele não tem dinheiro, inclusive, para isso, né? Ele é estudante, ele tá ainda começando a construir o patrimônio dele. Esse cara não vê muita vantagem no nosso produto. Por outro lado, o cliente que já tem muito patrimônio, já tem dinheiro mais que suficiente para entrada, para reforma, tem certeza do imóvel que quer, não precisa de flexibilidade. Esse cara também, ele tá muito bem atendido pelo financiamento. Então, o financiamento imobiliário atende muita gente. O que acontece tem muita gente que não é bem atendida. E aí isso é uma coisa que a gente enxerga muito e por isso que a gente trabalha tanto com essa questão de trabalhar junto com outros players, com banco, com imobiliária, porque a gente vai trazer mais gente para a mesa. Tem gente que hoje está de fora do mercado, não está comprando ou não está dando esse próximo passo porque acha que não consegue ou não é bem atendido ou é rejeitado pelo Aham. banco e a gente vai trazer essa pessoa. Só que depois essa pessoa geralmente vai migrar até para um financiamento. Ela pode comprar com recursos próprios. E honestamente, não é uma coisa que a gente quer substituir, não. O jeito que a gente vê o mercado assim. Cara, o mercado imobiliário é gigantesco. Qualquer coisa que você É. fala de mercado imobiliário é gigantesco. São assim, na ordem de centenas de bilhões. E aí eu não quero. Nem eu quero e nem ninguém vai conseguir dominar esse mercado inteiro. Não existe uma coisa de um único player. Então, vai ter muita gente atendendo diferentes perfis para diferentes soluções. E cada um desses vai ser gigantesco. É isso que a gente enxerga. É, é que eu disse mais no sentido assim,
a porta de entrada de vocês, Uhum. ela me parece ser muito mais atrativa do que a porta de entrada direta do financiamento para a maioria das pessoas. Sim. No final do dia, se o cara terminou os 3 anos pagando lá o aluguel, a grande maioria vai migrar para um financiamento clássico Isso. imobiliário. Mas a tua porta de entrada ela é muito chamativa, né? E para te dar uma ideia nessa linha, a gente viu muita pesquisa, a gente fez pesquisa primária e a gente fez muito pesquisa de terceiros. Aí tem uma pesquisa de um dos grandes bancos, que inclusive faz financiamento imobiliário, que viu que mais de 50%, 60% das pessoas que hoje alugam, na verdade gostariam de comprar. E elas estão alugando porque elas não conseguem, não é porque elas não Aham, querem. aham. É, Por outro lado, aí já é mais pesquisa nossa de entrevista. Tem muita gente que hoje comprou e comprou financiado, que fala, putz, meio que comprei porque eu precisava, porque já estava de saco cheio do aluguel, ou tive algum problema. Geralmente essa questão da mudança é muito ligada a fatos da vida, né? Então, casou, teve filho, precisa de alguma coisa assim. Tem caso de cliente nosso. Morava num apartamento há, sei lá, 10 anos, acho que tava, sei lá, 8, 9 anos, tava muito tempo lá. Aí o proprietário chegou e falou: pô, seguinte, quero vender. Aí ele, não, mas eu tô bem aqui, eu moro. Eu entendi. Você tem o direito de preferência, você pode, né, pela lei do inquilinato, você pode comprar o imóvel da gente, mas eu quero vender. Então, ou vai ser pra você ou vai ser pra outra pessoa. E se a outra pessoa quiser que você saia, você vai ter que sair. E aí ele ficou desesperado, porque a filhinha dele já estudava na escola da esquina e ele já adorava o imóvel, já estava acostumado. Achou a gente. Ah, e teve um detalhezinho ainda: o proprietário só vendia à vista. Aí ele falou, Nossa. pô, eu já não tenho o inquilino. Cara, eu já não conseguiria, naquele momento, comprar financiado, porque o dinheiro dele tá. Ele tem um negócio, tem uma agência dele, e o dinheiro já tá ocupado no negócio. Ele falou, pô, talvez conseguisse financiado. À vista não tem a menor chance e já tava desesperado que ia ter que sair do imóvel. Então a gente foi lá e fez essa solução. A gente conseguiu, tá lá morando, feliz da vida. Provavelmente vai comprar imóvel da gente num prazo curto, porque a ideia dele é mesmo se tornar um proprietário, só não atendia ele naquele momento. Então, se a gente fizer bem o nosso trabalho, pode ser que a gente vire essa porta de entrada para boa parte das pessoas, e aí vire talvez até um caminho natural, né? Antes de É, financiar, eu faço a mora. é. Eu, sem sombra de dúvidas, acho isso mesmo, assim. Agora, uma coisa me ficou claro para mim, Sim. quando a pessoa está pagando o aluguel, esse aluguel não é revertido em nem entrada nem nada, né, para vocês. Parte dele é. Então, Quantos? tipicamente 50%. 50% ainda tem essa vantagem. É, 50. varia de caso a caso, mas tipicamente metade do que a pessoa paga pra gente vai somando nesse. Ela dá uma entrada mínima de 5%, que Aham, é o mínimo que a gente exige pra pessoa pra começar o contrato. aham. E aí, mais ou menos metade do que ela tá pagando todo mês pra gente vai somando nesses 5% para que ao final do contrato, dos 3 anos, ela tenha 20%, porque geralmente é o que ela precisa para um financiamento imobiliário. Aham. Então, isso é uma conta de chegada. E aí, se a pessoa quiser, ela compra o imóvel, e aí ela já tem a entrada o suficiente, então é um negócio indolor, ela consegue fazer essa transição sem grandes problemas. Se ela não quiser, e aí não precisa ser só no final do terceiro ano, pode ser a qualquer momento, ela simplesmente fala pra gente, ó, não funcionou, não deu, não quero. E aí a gente vende esse imóvel pra outra pessoa e devolve o depósito dela. Devolve, seja lá quanto ela já construiu, se é 5, 15, 20, Aham. parcialmente ou totalmente. Então, o valor que a gente vai devolver depende do valor do imóvel no final, naquele momento que a pessoa desiste do contrato. Então, se esse imóvel de fato estiver valendo o preço que a gente combinou com ela, que é o esperado para a maior parte dos casos, ela recebe o depósito dela inteiro de volta, corrigido, 100% bonitinho. Se for abaixo, a gente desconta essa diferença do depósito, porque aqui a lógica também foi uma lógica de parceria. Então, o que a gente via? Cara, tem uns produtos no mercado que meio que acabam penalizando o cliente, na nossa opinião, desnecessariamente. Então, por exemplo, a pessoa foi lá, comprou um imóvel na planta Uhum. e mudou de ideia. Ou teve algum problema, não conseguiu pagar. Só que esse imóvel até hoje vale mais do que quando ela comprou, às vezes, valorizou. Se essa pessoa segue pelo caminho do distrato, ela vai perder, pela nova lei do distrato, ela vai perder metade do que ela pagou até então. Só que
não teve um prejuízo real. Pelo contrário, esse ativo tá valendo mais. Então a gente criou um pouco diferente. A gente falou, eu não vou cobrar meu cliente por mudar de ideia, tá? Eu não preciso penalizar ninguém por mudar de ideia. Eu só cobro se e quando for necessário. Então eu comprei esse imóvel para o meu cliente, esse imóvel está reservado para ele tem o direito de comprar. Se esse imóvel valorizou de acordo com o que era esperado, ou tem o preço que eu combinei com ele, perfeito. Não tem por que eu cobrar R$ 1 a mais dele. Ele pagou o aluguel e tá ótimo. Recebeu o depósito dele de volta, segue a vida. Se eu tive prejuízo, aí eu cobro só na proporção que for necessária. A gente acha isso mais correto, mais justo. E quando na ponta final lá, acabou os 3 anos do pagamento do aluguel, então tem os 50% de entrada, aí a pessoa entrou no financiamento. Esses 50% vocês já jogam direto pro Direto vira a entrada dele no financiamento. E vocês que fazem toda essa ponte? Sim. A Nossa, gente faz tá a muito intermediação com o simples pro banco. Não, o cliente ele só precisa mandar uma cartinha, né? Um e-mail. Não precisa ser uma carta, tá? É tudo digital. Mas só falando, pode ser um WhatsApp falando. Decidi, quero ficar com ele. E aí a gente já faz todo o trâmite, a gente já faz essa intermediação para ajudar com o financiamento, a gente cuida da papelada. Aham. Então a ideia é ser fácil. E quais os próximos passos aí no horizonte de vocês aí? O que vocês estão focados aí nos próximos anos aí, que são bem desafiadores, né? Do contexto de economia global, local, para 2023 aí como um todo. O que vocês estão focados aí? Primeiro crescer. Então, ano passado a gente brinca que foi um ano do laboratório, de testar, ver se essa ideia que estava na nossa cabeça existia no mundo real. Esse problema existe de verdade? Essas pessoas estão aí, essas pessoas que a gente imaginou, que a gente colocou no PowerPoint, estão aí, eles têm esse problema que a gente está falando que tem. E, segundo, eu consigo resolver o problema dessas pessoas. Então, a solução que eu inventei não é só uma solução teórica, ela de fato é vantajosa para as pessoas e dá para executar. Então, ano passado foi um ano muito de testar isso e, pô, acho que é uma coisa que a gente eternamente vai ficar testando, é uma coisa que você nunca, né, resolve, mas dá para dizer que a gente está feliz com o que a gente viu até agora. Aí, esse ano, a ideia é expandir muito. Então, era bom, beleza, eu vi que existe esse problema, eu vi que eu consigo resolver esse problema de um jeito que as pessoas ficam felizes. Agora, deixa eu pegar e fazer isso para 10 vezes mais gente. Então, estamos nesse processo de fazer uma escala muito maior o que a gente já estava fazendo no ano passado. E aí, estamos crescendo, por enquanto, a gente já estava crescendo umas 3, 4 vezes sobre o volume do ano passado. Até o fim do ano, a gente vai crescer umas 6, 7 vezes. E estamos falando de volumes financeiros relevantes já. Então, a ideia esse ano é expandir e começar a atuar com esses novos parceiros também. Então, a gente, desde o início, teve um sucesso grande com contato direto com o cliente, com alguns canais através de parceiros, e agora a gente quer meio que espalhar a notícia. Então, falar para mais gente, ó, tem essa solução, podem vir. Infelizmente, hoje, sei lá, poucas pessoas sabem que a gente existe e que a gente consegue resolver o problema delas. Então, a gente está muito nesse processo de educação, de divulgação. Aí, olhando um pouquinho mais para frente, a gente quer começar a expandir um pouco. Hoje a gente é monoproduto, é isso que eu falei, a gente acredita muito em foco. Então, a gente é monoproduto, a gente tem um único produto, aluguel com opção de compra, com 3 anos, até 3 anos de duração, só na cidade de São Paulo, só região metropolitana, e para um certo perfil de imóvel. A gente atua com apartamento, casa de vila e casa de condomínio. Então, a gente é bem focado no que a gente faz. Aos poucos, a ideia aí tem um cronograma um pouco menos definido, mas a gente quer começar a expandir um pouquinho isso. Então, eventualmente fazer contratos um pouquinho mais longos. A gente faz hoje até 3 anos. Direto bate cliente na nossa porta falando, pô, mas não dá pra fazer 4 ou 5. A gente fala, putz, ainda não. Mas a gente chega lá. Ou cliente de casa de rua, que a gente hoje não atua ainda, mas falam, pô, mas eu queria uma casa, não dá pra ser. A gente, pô, escolhe uma de vila ou de condomínio, aí a gente faz. Mas a gente chega lá também. Vem muito cliente de fora de São Paulo procurar a gente, principalmente, sei lá, interior ou às vezes litoral, fala, pô, por uma segunda residência, que a gente também ainda não atua. Então, aos poucos, a nossa ideia é expandindo um pouquinho em cada uma dessas coisas. E, enquanto isso, ir fazendo cada vez mais do que é o nosso core. É que, assim, São Paulo já é um mundo, né, cara? O mercado imobiliário daqui é tão grande que as pessoas vão perguntar, mas
quando que isso esgota, quando que você vai expandir? A gente fala, vai expandir muito antes de esgotar, porque é tão grande o mercado, assim, a gente está falando, de novo, centenas de bilhões de reais transacionados por ano, que na prática, se fosse por necessidade, a gente não saia daqui nunca, mas a gente quer começar a atuar e tem demanda. Então, é meio que isso que está no horizonte. E também começar a sofisticar aí um pouquinho mais para frente esse lado do investimento que eu te falei, que é o outro lado da moeda. Então, aqui, certo, a gente não é literalmente um marketplace, mas assim como você conhece bem isso, tem essa dinâmica de marketplace, você está sempre olhando para um dos lados um pouco mais, né? Seja a oferta ou a demanda. Então, quando a gente está falando, tipo, no caso do Uber ou do iFood, você está olhando, tô olhando para o restaurante ou para o cliente, e você tem que sempre equilibrar os dois pratinhos para não puxar demais um deles. A gente começou muito com o cliente, menos com o investidor, porque se não tem cliente e gente para comprar imóvel, não existe investidor, não faz sentido. Conseguimos desenvolver bastante isso. Aí a gente voltou o foco um pouco para o lado do investidor, então desenvolvendo novas fontes de capital, essa dívida que a gente está fazendo, etc. Agora a gente volta de novo a olhar mais para o cliente, para aumentar essa demanda, e depois o ciclo de novo vai virar, então a gente vai criar novos modelos de investir. Então, por exemplo, hoje o nosso investidor ou compra um imóvel inteiro ou investe no nosso veículo, seja através, como se fosse num fundo imobiliário, né? Uma dívida, compra. A gente acha que tem um passo a mais que dá para fazer, que é muito legal, que é começar a vender pedaços de imóveis. Seja através de instrumentos tradicionais que já existem, ou através de tokenização, por exemplo. Através de novas tecnologias. E aí eu começo a dar a possibilidade de uma pessoa ir lá e comprar um pedacinho de um apartamento, ou vários pedacinhos de apartamento. E a gente acha isso espetacular, porque assim, de novo, eu sempre volto, né? O brasileiro adora mercado imobiliário, adora comprar imóvel. Mas aí o Vitor quer investir num certo bairro. Você acha que faz sentido? Você acha que, por qualquer motivo, você gosta muito da Vila Leopoldina, e você acha que a Vila Leopoldina vai valorizar muito mais do que o resto da cidade. O único jeito que você tem de fazer isso é comprar um apartamento ou uma casa na Vila Leopoldina e torcer para isso ser verdade. Só que com todas as desvantagens, que você vai ter que escolher um imóvel. Então, tudo aquilo que assessor de investimento fala, você está com concentração do seu investimento, tem pouca liquidez, tem todas as desvantagens. Em breve, a gente acha que a gente consegue, em breve não vai ser esse ano, mas assim, não muito distante, a gente consegue começar a oferecer opções melhores do tipo, você quer comprar um pedaço de 10 ou 20 imóveis diferentes na Vila Leopoldina, e aí você está exposto ao risco do bairro, e não de um único ativo. E isso é mais líquido, você pode vender. Então, a gente vê um horizonte muito legal para expandir não só o lado, de novo, da moradia, e aí com produtos diferentes, mais flexíveis, mais longos, mas o lado do investimento. Cara, sensacional, assim, até tem um grande amigo nosso, o Andreas, que saiu da Móvel, aí depois foi pro Delivery Center, agora tá na NetSpaces, que é o novo empreendimento dele lá, que é um grande parceiro, tá sempre conosco e também tá indo para essa parte aí de tokenização aí dentro do mercado imobiliário. Mas, Aran, cara, muito obrigado, assim, se vocês são, de fato, uma prova aí da mentalidade do digital de ponta a ponta, não só com o uso da tecnologia. Eu acho que vocês vão crescer muito aí. Fico feliz aí de ficar do lado de vocês aí nessa empreitada. Então, meu muito obrigado aí pela sua participação. Eu que agradeço pelo espaço. Valeu. E você que nos assistiu até aqui, não deixe de se inscrever no canal, deixar seu comentário. Se ouviu o Aran falando em usar dado, que é tão importante para fazer bons negócios, é bom para a gente também, porque a gente consegue ver se você está gostando ou não, você sugerir temas. Então, deixa de deixar o seu comentário e nos buscar nas redes sociais. Então, até o próximo episódio e se ligue no canal se você não perdeu algum. Tem muita coisa interessante aí. Então, até o próximo convidado. Valeu!